Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Meu muito obrigado pela sua preciosa atenção e nós venhamos, através desse canal de YouTube, trazer mais um tema importantíssimo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar aí acerca da escatologia, que é muito importante para o dia que nós estamos vivendo, para assim nós saber o que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. A igreja sai deste mundo. O que vai acontecer após o arrebatamento da igreja? Devemos observar um detalhe muito importante, que há classes de demônios que não estão soltos na era que nós estamos vivendo. Mas esse demônio, eles vão ser soltos após o arrebatamento da igreja. Meu carinho, meu respeito, em especial a você que estuda a escatologia e também a você que ministra a palavra de Deus. Vamos falar hoje acerca do capítulo 9 do livro de Apocalipse, finalizando sim no verso 12 de Apocalipse. Observa um detalhe muito importante, que dentro desse tema escatológico é bom enfatizar que aqui fala acerca de gafanhotos, fala também acerca de escorpião e fala também acerca do poço do abismo. Quando falamos em gafanhotos, eu deixo o capítulo 9, verso 1 de Apocalipse e vou para o capítulo 30 e verso 27 do livro de Provérbio, a qual Agur, ele mesmo dá sua participação através desse texto sagrado, dizendo: os gafanhotos, não tendo rei, andam em bando e se repartem. Observe um detalhe muito importante, que o poço do abismo, quando falamos em abismo, eu deixo o capítulo 30, verso 27 de Provérbios e vou para o capítulo 14 e verso 15 do livro do profeta Isaías, que assim está escrito: no mais profundo do abismo, o inferno. Muito bem, esses demônios, eles estão designados a subir, a sair do inferno para vir sobre a terra. Para quê? Para atormentar. Eles não vão matar, eles vão atormentar as pessoas que aqui ficarem após o arrebatamento, exceto uma classe de pessoa, para se cumprir capítulo 7, verso 2 de Apocalipse, que a qual este anjo vai assinalar na testa com o selo de Deus os 144 mil das 12 tribos de Israel. Sim, para se cumprir o verso 4 do capítulo 9 de Apocalipse, a parte B, que diz assim: mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Quem é esses homens que a qual tem o sinal de Deus na testa? Os 144 mil das 12 tribos de Israel. Esses sim, esses demônios não vão ter poder de atormentá-los. Mas tirando esses 144 mil, os demais que aqui estiverem vai ser atormentado por esses demônios. Observe um detalhe muito importante, que nesse texto sagrado do capítulo 9, verso 1 de Apocalipse, finalizando o verso 12, nós observamos um detalhe, que aqui o livro de Apocalipse traz acerca de gafanhotos. Gafanhotos, bem sabemos que eles andam em bando e não tendo rei, e se repartam. Só que esses demônios, eles têm rei, para se complementar. Verso 11 do capítulo 9 de Apocalipse, que assim está escrito: e tinha sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome, Abaddon, e em grego, Apolion. Esse anjo, esse líder, ele vai vir comandando esses demônios. Esse demônio, ele vai ter poder para ferir as pessoas, e as pessoas estarão em desespero, estarão em angústia, em aflição, que a qual nunca houve e jamais vai haver nesse dia, que a qual eles estão designados para atormentar as pessoas sobre a face da terra.
Mas o que me chama a minha atenção, eu quero ler o texto sagrado, que aqui fala sobre a quinta trombeta. A quinta trombeta, ela tem como objetivo esse anjo que está com a quinta trombeta para nos orientar, para nos avisar o que está para sobrevir sobre a face da terra após o arrebatamento da igreja. Porque há uma teoria teológica dizendo que vai haver bênção. Não, a Bíblia não traz bênçãos após o arrebatamento da igreja, não. Sim, mas a Bíblia traz ais para se cumprir, capítulo 8 e verso 13 do livro de Apocalipse, que a qual fala sobre os anjos, que a qual voou tendo as trombetas dizendo, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das três vozes dos três anjos que ainda hão de tocar. Esses anjos têm como objetivo de anunciar, através da trombeta, o que vai acontecer. Agora observe um detalhe muito importante. E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Ele foi dada a chave do poço do abismo. Esse poço do abismo é o inferno. Essa estrela é um anjo que ele tem a chave para quê? Para cadear esses demônios, que é os demônios da morte, que continua o texto sagrado no verso 2, dizendo, e abriu-se o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Ele foi dado a poder como o poder que tem os escorpião da terra. Por que que pega aqui escorpião? Bem sabemos que o escorpião, quando ele pica, é doloroso. Apesar que eu nunca fui picado pelo escorpião, mas há quem diga que é doloroso. E aqui João ele vê e vem em símbolo de escorpião para assim mostrar o sofrimento, a dor que o ser humano vai passar sobre a face da terra. Agora o que me chama a minha atenção, eu continuo no verso 4, capítulo 9 de Apocalipse, que foi dizendo assim, e foi dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Olha só, esse sinal, quem vai ter é os 144 mil das 12 tribos de Israel. Os demais não terão o sinal. E devemos observar um detalhe muito importante, que eu saio fora do verso 4, capítulo 9 de Apocalipse, e dou ênfase em cima do capítulo 3, verso 16, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que assim está escrito, vós sois o templo de Deus e a morada do Espírito Santo. Isso mesmo. Capítulo 12, verso 27, 1 Coríntios, Paulo diz, vós sois o corpo de Cristo e seus membros particular. E para resumir, 5:23 de Efésios está escrito, a parte B do versículo, ele é o cabeça do corpo da igreja, sendo ele o salvador do corpo. Ou seja, o Espírito de Deus, ele não vai estar aqui de maneira nenhuma. O Espírito de Deus vai ser retirado junto com a igreja, porque é ele que vai fazer a transformação da igreja e entregar nas mãos de Jesus Cristo. Agora, esse sinal é um sinal que não é o Espírito de Deus, não, é um selo que vai ser colocado na testa dos 144 mil para que esses demônios não vai ter poder de atormentá-los. Mas olha só, continuo eu dentro do verso 5. Eu falei permitido, olha só, não que os matassem, olha, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Observa um detalhe muito importante. Esses demônios, eles vão estar ferindo, tormentando as pessoas. E o seu tormento será como a picada de um escorpião. Mas o que me chama a minha atenção, o verso 6, que eu vou continuar lendo o texto do capítulo 9 de Apocalipse, que diz assim, naqueles dias, olha só, os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Por quê? A morte será cadeada. Para se cumprir, capítulo 9, verso 1 de Apocalipse,
a morte será cadeada. E a morte sendo cadeada, esses homens, essas pessoas, as criaturas humanas que aqui ficar, eles vão desejar morrer por causa de tanto sofrimento que vai haver na face da terra. Tanto sofrimento que eles vão passar. Amados, bem sabemos que é muito importante nós aprender com a Bíblia Sagrada acerca desses tema importantíssimo da escatologia. Porque isso é visando eu, visando você, visando nós, para continuarmos lutando pela salvação e pela vida eterna. E você que aí está nos vendo e nos assistindo, que ainda não aceitou a Jesus Cristo, não tomou uma decisão na sua vida, passa a meditar, a pensar um pouquinho mais na salvação e na vida eterna. E para você que aí saiu dos caminhos de Jesus Cristo, para você que se desviou dos caminhos de Cristo, para você que está parado, volte, porque muito em breve Jesus vai voltar. E isso vai acontecer. E para se complementar esse tema escatológico, eu deixo esse verso 6 do capítulo 9 de Apocalipse e vou para o verso 12 do mesmo capítulo 9 de Apocalipse, que diz assim: passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. É lamentável. A Bíblia não está trazendo bênção, não. Está trazendo ai. E bem sabemos que ai é sinal de dor, é sinal de sofrimento. Ei, vamos lutar pela salvação e a vida eterna, vamos? Vamos lutar? Porque o que está por vir aí não é brincadeira, não. Esses demônios são demônios terríveis, são demônios cruéis, que eles vão pegar o corpo, ou seja, a matéria dos gafanhotos, não, é símbolo. Eles não vão vir em forma de gafanhoto, não. Não, não, não. Ninguém vai vê-los. Pensa você, não, ninguém vai ver. Mas eles estão designados a fazer o ser humano a sofrer. É tanto, querido irmão, amada irmã, e você que aí está nos ouvindo, nos assistindo, não importa seu credo religioso, e nem tampouco a sua classe social, e nem tampouco também a sua nacionalidade, não. Olha só, capítulo 13, verso 17 do livro do profeta Isaías está escrito: eis que despertarei sobre ele o medo, e não farão caso nem do ouro nem da prata. Nesse dia, o medo vai tomar conta do ser humano. O ser humano não vai ter prazer mais em nada. Não vai ter prazer em coisas A, em coisas B, em coisas C. Hoje ainda nós temos esse prazer de possuir algo para se beneficiar a nossa vida social. Mas nessa era, após o arrebatamento da igreja, nesse dia, o AIS vai tomar conta do ser humano. O ser humano vai entrar num desespero tão grande, mas numa angústia tão grande, tão grande, tão grande, que desejarão morrer, para que venha escapar desse sofrimento que vai ser de dia e de noite. Mas, porém, a igreja de Cristo estará na boda do Cordeiro. Vamos continuar lutando pela salvação e a vida eterna. Que Deus abençoe. Nosso muito obrigado por você estar juntinho conosco e aguardando mais uma preciosa atenção sua, não para mim, que não sou digno de chamar a vossa atenção, mas sim para a palavra do nosso Deus. Ficam todos na paz do Senhor Jesus Cristo.